é Flávio Castro, eu sou sócio-diretor da FSB, que é a agência de comunicação corporativa que apoia a NTU. Doutor Otávio, eu tenho hoje, eu acho que é uma má notícia para o senhor, assim. Na verdade, eu não venho trazer uma solução aqui, eu venho trazer uma reflexão que eu gostaria muito de fazer com o senhor e com o auditório. Na verdade, eu queria começar essa reflexão conjunta com vocês aqui com uma provocação. Os millennials, né, como são chamados hoje, é o público que nasceu na década de 80, né, entre o início dos anos 80 e o final do século passado, né? Então é o cerne do nosso público usuário, né, quem está hoje na idade produtiva, né? A gente trabalha muito na FSB em conjunto com o Reputation Institute, que é uma organização mundial que analisa essas questões de comunicação e de reputação. E o Reputation Institute se fez essa pergunta: o que influencia a visão dos millennials em relação a marcas e serviços? O que leva os millennials hoje a valorizar, a escolher uma marca, escolher um produto, a valorizar um serviço, a ter uma boa, vamos dizer assim, imagem de um determinado serviço? E a resposta que eles chegaram são esses 10 fatores aqui. Eu queria fazer essa reflexão conjunta com vocês, depois eu vou encerrar voltando essa reflexão, mas queria que vocês pensassem: será que o nosso produto, será que o nosso setor hoje em dia, ele atende a essas qualidades, a esses drivers, né, que hoje movem os millennials? A gente tem alta qualidade do produto, a gente investe nessa imagem, a gente mostra uma imagem de foco, de um foco específico no atendimento das necessidades do consumidor. A gente tem um problema muito sério a cada ano com a questão do reajuste das tarifas, né? Será que a gente projeta uma imagem de valor justo da passagem? O senhor hoje começou falando sobre a questão do modelo de financiamento, né? As empresas reclamam que recebem pouco, o consumidor acha que paga muito e a gente não consegue chegar a um modelo que atenda à sociedade, né? O setor é visto hoje como uma influência positiva na sociedade. O setor é visto hoje como um setor que pratica boas práticas, né? Tem boas práticas na forma de fazer negócio, comportamento ético, transparência nas operações, garantia da prestação de serviço, talvez até seja um que a gente se destaque e tal, né? Excelência na gestão, responsabilidade ambiental. Será que hoje a gente está falando, a gente projeta na nossa comunicação, na nossa forma de ser, o que os nossos consumidores, o que a sociedade mais, o Ulisses me corrigiu, eu estava falando com ele hoje de consumidores, mas mais do que o consumidor, do que a sociedade hoje valoriza? Então, claramente, a sociedade e esse público que tem uma grande influência na formação de opinião da sociedade tem esses drivers na cabeça, né? Esses fatores, valores, transparência, privacidade, diversidade, responsabilidade social, né? E tudo isso tem a ver com uma mudança muito forte na forma como a sociedade se relaciona com os prestadores de serviço, com as empresas. Com as organizações em geral, com a política, com o governo, etc., né? Primeiramente, a gente está passando por uma transformação tecnológica muito rápida, né? A tecnologia está influenciando a forma como as pessoas se relacionam com tudo. Isso aqui, claramente, era a nossa mesa no passado e olha como é a nossa mesa hoje, né? Ela deixou de ser... Ela se concentrou em poucos aparelhos, em aparelhos que nos dão a possibilidade de nos comunicar, de criar um processo de desintermediação da comunicação. A gente não precisa mais dos veículos de comunicação para levar a nossa opinião, para levar a nossa crítica, né, para detonar, vamos dizer assim, marcas, empresas, etc., né? Essa foto aqui, para mim, essas duas fotos, para mim, são muito claras da forma como a gente mudou a nossa maneira de nos relacionar com a comunicação e com os acontecimentos, né? Essa foto de cima de 2005 é a foto na praça em Roma, no Vaticano, quando o Papa Bento XVI foi anunciado. A foto de baixo de 2013 é a mesma foto, o mesmo local, quando o Papa Francisco foi anunciado. Vocês veem a diferença do comportamento das pessoas, muito influenciadas pela tecnologia, né? Vocês acham isso engraçado? Essa próxima foto mostra uma diferença brutal, né? Essa aqui é a candidata Hillary Clinton e essa é a multidão que estava presente no evento com ela.
tirando fotos, tirando selfies, na verdade, todos estavam de costas para o candidato, tirando fotos, né? Então, isso para mim deixa claro que as pessoas estão mudando a forma de como elas se comportam, né? Isso claramente, a FSB trabalha também, né, para o setor de ônibus no Rio. A gente sofre muito hoje, por exemplo, com as denúncias de passageiros que têm a capacidade hoje de gravar, de enviar mensagens e vídeos e fotos e tal. Será que vocês podem passar o vídeo para mim, dar um toquezinho no vídeo? Esse aqui é a foto de um motorista de ônibus no Rio, dirigindo numa rua de mão dupla, usando o celular para passar mensagens, né? Essa é a nossa vida hoje como assessor de imprensa do setor de ônibus do Rio, porque os passageiros todos estão municiados com câmeras, com gravadores, com câmeras de vídeo, têm a capacidade hoje de postar isso nas suas redes, e não só postam nas suas redes, como enviam isso também para a TV Globo, principalmente o RJTV lá usa muito isso, né, as denúncias dos consumidores e tal, né? Vocês todos viram, por exemplo, o caso da United Airlines que sofreu quando arrancaram aquele passageiro, né, do assento, né, para tentar tirar ele do avião. Se vocês puderem passar rapidamente o vídeo para mim, é só um iniciozinho para mostrar as imagens. Esse é o passageiro sendo arrastado para fora do avião, né, e todos os passageiros filmando isso, né. Pode parar o vídeo, por favor. Vocês veem que hoje, então, tudo que acontece dentro das nossas operações ganha uma relevância, ganha uma repercussão muito grande via redes sociais e via a influência que as redes sociais têm na mídia tradicional, né? Só um parêntese rápido aqui nessa situação. A imagem por si só já seria um desastre para a United. A reação do presidente da United piorou a situação. Ele soltou um comunicado em seguida, quando esse vídeo vazou e começou a repercutir internacionalmente, pedindo desculpas por ter tido que reacomodar alguns passageiros. Então ele chamou isso de arrancar o passageiro do avião à força, de reacomodar. Obviamente isso teve uma repercussão ainda pior, piorou a vida do United, e ele teve que depois, no dia seguinte, pedir desculpa de verdade, pedir sem eufemismos, digamos assim, né? Então, essa mudança tecnológica claramente significou uma mudança de atitude das pessoas em relação às marcas, né? Nós vivíamos no passado a era da comunicação top-down, né? A gente comprava um espaço da TV Globo, dizia a nossa mensagem e o público simplesmente aceitava, né? Isso foi mudando por uma era que a gente começou a chamar de era da transparência, em que havia algum tipo de feedback e as pessoas começaram a cobrar das entidades, das organizações transparência, só que sem a capacidade ainda de influenciar diretamente, de cobrar respostas, né? E chegamos finalmente, né, via tecnologia, na era do diálogo, né? A comunicação hoje ela não é unilateral, ela não pode ser mais unilateral, ela não pode ser mais top-down, ela tem que levar em conta a necessidade, a demanda da sociedade por diálogo. E esse diálogo está cada vez mais complexo porque a sociedade se empoderou para isso, né? Boa parte dos senhores aqui vai lembrar que não muito tempo atrás nós tínhamos um ministro da Justiça que se dava ao luxo de dizer para a imprensa que ele não tinha nada a declarar, que ele não precisava prestar contas para a sociedade de nenhum assunto relacionado ao governo, né? De lá para cá a gente passou por um processo muito profundo de mudanças, de conquistas sociais e de empoderamento da sociedade, né? As diretas já, a redemocratização, a nova Constituição, a internet, o impeachment, o boom das organizações não governamentais, né? As ONGs hoje têm um poder muito relevante de influenciar a opinião pública da sociedade, né? As ONGs, essa expressão ONGs é do fim dos anos 80, são 30 anos, né? Mais ou menos. Depois o Código de Defesa do Consumidor, uma série de vamos dizer assim, marcos que definiram essa nova capacidade da sociedade de cobrar das organizações, sejam elas de capital aberto, familiares, B2B, não importa. Hoje todas as organizações precisam prestar contas para a sociedade. Redes sociais, agências fiscalizadoras, agências regulatórias, né, sites colaborativos, marco civil da internet, quer dizer, em suma, uma série de marcos importantes que deram esse poder à sociedade,
junto com a tecnologia, de ter uma postura muito mais agressiva, muito mais de cobrança, de demanda de transparência e de respostas por parte das organizações, né? Para piorar, ou para tornar esse cenário mais complexo, além de empoderada, é uma sociedade muito mais sensível, muito mais politicamente correta, que demanda padrões de comportamento muito mais, vamos dizer assim, controlados e muito mais, vamos dizer assim, corretos, né, do ponto de vista social, sexual e etc., do que no passado. Um exemplo claro para a gente é o do nosso amigo William Vac. Eu não preciso nem passar o vídeo aqui dele, né? Todos viram os comentários, né, de tom racista que ele fez. Significou para ele a perda do cargo na TV Globo. Nem a Globo, no alto do seu poder, foi capaz de resistir à pressão da sociedade para afastar o William Vac por conta de um comentário, obviamente racista, obviamente negativo. Eu não estou aqui para defender o William Vac, mas era uma pessoa que tinha uma carreira de 30 anos de jornalismo e que de alguma maneira acabou sofrendo por conta desse comentário, né? Eu queria agregar mais um fator de complicação a esse cenário. Eu não estou querendo desanimar os senhores, não, mas tem mais um fator de complicação, que é a crise de confiança nas instituições. A gente tem esse empoderamento da sociedade, a gente tem as novas tecnologias expondo cada vez mais as organizações, a gente tem essa sociedade politicamente correta, muito sensível, e tem uma sociedade que desconfia das organizações. Essa é a pesquisa do Ibope de confiança nas instituições em 2009, e esse aqui é o resultado em 2016. Todos caíram, as empresas um pouco menos que o governo, mas você vê a destruição, por exemplo, da confiança na presidência da República nesse período, né? Isso não é um fenômeno brasileiro. Esse aqui é uma pesquisa de uma agência global chamada Edelman, que fez a mesma pergunta de confiança nas empresas, no caso, globalmente, e essa aqui é a variação de um ano para o outro. Quer dizer, houve uma queda, existe essa queda, essa desconfiança generalizada em relação às empresas no mundo inteiro, né? Um grande exemplo disso, que nós todos, né, testemunhamos nos últimos anos, foi, vamos dizer assim, uma certa derrocada, vamos dizer assim, esse impacto brutal na imagem de uma empresa, que é a empresa talvez simbólica do Brasil, que é a Petrobras, né? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia de alguns dados, é a queda de valor de mercado, né, da empresa, que chegou a ser de 540 bilhões de reais, caiu para 100 bilhões, se recupera pouco a pouco, mas o impacto brutal. Essa aqui é a queda do valor das ações, né? Também em processo de recuperação, mas bem abaixo do que ela já chegou a ser. Esse aqui, por exemplo, é a evolução do rating da Petrobras, que chegou a ter, né, um rating de grau de investimento e hoje se encontra abaixo disso. Isso aqui é a valorização da marca da Petrobras entre as 500 maiores empresas do mundo, né? A Petrobras chegou a estar quase entre as 100 primeiras e hoje está nem entre as 300 principais, né? Aqui no Brasil, a Petrobras chegou a ser a terceira empresa e hoje se encontra em oitavo em termos de valor de marca. Isso teve um impacto direto na forma como a Petrobras se comunica. Todos vão lembrar os comerciais da Petrobras nos anos 90, anos 2000, início dos anos 2000. Eu costumo dizer que era uma comunicação quase imperial, né? Nós somos a Petrobras, né? Era sempre navios, plataformas, óleo jorrando, né? Águas profundas. Era sempre uma coisa, era quase o imperador falando com os súditos, né? Era uma coisa de um grande orgulho nacional. E essa foi uma das últimas campanhas que a Petrobras fez agora. A Petrobras mudou sua gestão, mudou os processos, está mudando para se transformar numa empresa. A Petrobras está mudando para seguir em frente mais segura, mais forte, mudando para seguir em um novo sentido. A Petrobras mudou e está seguindo em frente. Não sei se os senhores perceberam, não tem uma imagem de navio, de plataforma, de petróleo, é gente trabalhando, né? É um tom muito mais humilde do que o tom que a Petrobras sempre adotou na comunicação dela, né? Bom, o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Tentando encontrar um lado mais otimista, né? Eu acho que vamos dizer assim,
o início de um trabalho é a necessidade da gente estabelecer estratégias de comunicação integrada, pensando hoje tanto a mídia tradicional quanto as redes sociais. Ninguém hoje mais pode se dar ao luxo de não estar nas redes sociais e não ter uma atuação direta. Se você não está voluntariamente, saiba que você está lá involuntariamente. Os seus clientes, os seus consumidores, a sociedade já colocou você lá, não necessariamente dizendo ou dando as informações que você gostaria que o seu setor divulgasse, né? Para isso, é fundamental ter estratégia, ter porta-vozes bem preparados, ter boas mensagens, definir as nossas mensagens, ser capaz de fazer um exercício definindo o que a gente quer efetivamente transmitir para a sociedade, para os nossos clientes. Esse é um trabalho que ajuda muito a gente a definir o rumo da nossa comunicação, ajuda a ampliar, vamos dizer assim, a repercussão da nossa comunicação, né? Pensando em com quem a gente precisa se comunicar, com o nosso cliente, mas também com a sociedade como um todo, né? O Dr. Otávio mencionou muito hoje, por exemplo, a questão do poder público, né? Da tomada de decisões, da definição de um modelo de financiamento do setor, né? Como a gente precisa, né? Infelizmente a gente tem essa necessidade de se comunicar com as autoridades também, né? De que forma hoje essa desintermediação, né, que a tecnologia nos permitiu, nos abre uma série de possibilidades da gente estar falando diretamente com os nossos públicos-alvo, sem intermediação dos veículos, né? E principalmente por que me comunicar, o que eu preciso expressar para a sociedade, né? Lembrando que a gente precisa valorizar principalmente a mensagem, a gente precisa saber o que dizer para a sociedade. Eu me lembro, na FSB eu cuidei do escritório de Brasília há muito tempo e no início do governo Lula a FSB era contratada para treinar os ministros para dar entrevistas, né? E uma vez eu fui treinar um ministro da Saúde, que era um cara técnico, ele era um ministro do meio tampão, e ele ia dar uma entrevista no Palácio do Planalto sobre o programa de vacinação. E ele, no meio do nosso treinamento, ele bateu na mesa e disse assim: amanhã no Palácio eu vou procurar a imprensa e eu vou falar de sanguessuga, que era o famoso escândalo das sanguessugas, né, das ambulâncias superfaturadas, que era o principal escândalo do ministério dele naquela época. E eu fiquei assustado e eu perguntei: mas ministro, o que o senhor vai falar sobre sanguessuga? E ele me deu uma resposta que eu vou usar para sempre em treinamentos, que ele me disse o seguinte: depende do que eles me perguntarem. E eu tive que dizer para ele o seguinte: ministro, quando a gente vai falar do nosso escândalo, não importa o que eles perguntarem, o senhor tem que saber o que o senhor vai dizer sobre isso. É o contrário, a lógica é o contrário. Nós precisamos definir as nossas mensagens, o que a gente quer transmitir para a sociedade e organizar uma estratégia de comunicação integrada que efetivamente leve essas mensagens para a sociedade, para os nossos clientes e para a sociedade. A gente precisa fazer essa reflexão, o setor precisa fazer essa reflexão de quais são os nossos pontos fracos, de quais são as nossas debilidades, como é que a gente lida isso em relação a isso com a sociedade, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de um cara que muito bem preparado para dar entrevistas. Espero que vocês estejam conseguindo ler a legenda. Esse cara é presidente de uma empresa aérea americana chamada Spirit Airlines. Ele está nessa oportunidade num programa na televisão americana, que é o CBS This Morning, um programa matinal da CBS, dando uma entrevista no dia em que saiu o ranking de qualidade das empresas aéreas americanas, e a empresa dele apareceu como a pior empresa. Vocês vão ver que o jornalista em algum momento diz assim: eu tenho até que tirar o chapéu para você, porque está dando entrevista no dia que a sua empresa aparece como a pior empresa, né? E vocês vão ver que ele tem muito clara qual a mensagem que ele precisa transmitir em relação à empresa dele. Vou passar aqui. Ben Baldanza and CBS News travel editor Peter Greenberg, welcome. Thank you very much. So when you know that you're at the bottom of the list, you simply say to them, I don't care, my planes are full. Well, what we say is that we care about what our customers care about, which is price. And one of the things that Consumer Report survey didn't ask is, where do you get the lowest fare? And so they asked about legroom, and they asked about check-in, and they asked about bag fees and things like that.
but the total price that customers pay on Spirit Airlines is less than they pay on anyone else, and that's why they love it. Does that mean that you can't have customer service and low price? We do have great customer service. Well, because obviously not in terms of what they possible. say in this survey. Well, again, if you're measuring the physical distance between you and the seat in front of you, our seats are tighter than the other guy. But customers care about price, and we allow customers to travel for a lower price than they can otherwise travel. Could Charlie fit in those seats? He could absolutely fit in one of our big front seats, which will only cost you $20 or $40 more. Well, he could, if he likes riding with his knees touching his chin, he could do that. But I got to hand it to you for being here, because most CEOs in your position, if they had been rated at the bottom of the list, they wouldn't say, let's go on CBS this morning. Most of them would say, I have a pedicure in Peru rather than come. No, see, I disagree with that. I think they would come because they want to say we're full. But let's talk about the lists that are important. You're saying bottom of the list, but we're #1 in margin performance for our investors. We're growing faster than any other airline in the U.S., so we're employing more people. We're the lowest fare in the industry. So we're #1 in the things that matter most to our employees, our customers, and our shareholders. But because we're rated so... Em suma, vocês veem como ter mensagem, como estar preparado, nos ajuda mesmo no pior momento que a gente pode ter de ser, né, retratado como a pior empresa americana, por exemplo, né? Nesse sentido, é fundamental a gente entender que a gente vive um mundo em que a mídia tradicional perde importância, perde relevância, mas continua a ter um nível de credibilidade e impacto na formação de opinião da sociedade muito grande, né? Esse é um índice da Reuters, do Instituto Reuters, mostrando o nível de credibilidade da imprensa no Brasil, né? Um nível bastante alto. E, em conjunto com isso, entender que a gente vive hoje esse cenário da tecnologia, das redes sociais, da internet, que, em primeiro lugar, distribui em escala, porque tem hoje uma capacidade de acesso à população e aos nossos consumidores muito grande, né? Esses são os dados do ano passado, que mostram que da população, quase 70% da população já é usuário da internet, sendo que quase 60% são efetivamente ativos, né? E um dado que para a gente é o dado mais complexo, eu acho, mostra que mais de 50% desses usuários usam, na verdade da população, usam a internet nos celulares, né? Todos nós hoje somos um veículo de comunicação com o nosso celular, sendo capazes de gravar, de fotografar, de filmar e de transmitir aquilo para as redes, né? Sendo que hoje no Brasil, apenas como um dado interessante para vocês verem, as redes mais ativas são o Facebook, YouTube e o WhatsApp, né? São as mais relevantes, né? Isso significa que dentro dessa estratégia de comunicação, dentro dessa estratégia integrada, a gente precisa pensar conteúdo de qualidade adequado aos públicos e perfis de cada meio ou rede social. A gente precisa ter uma comunicação que seja integrada, pensando quais são efetivamente as mensagens que a gente quer transmitir para a sociedade, tá? Essa é uma, vamos dizer assim, a visão tradicional, é a visão que toda agência de comunicação vai ajudar vocês, é muito efetiva. Mas eu queria voltar àquela provocação lá do início, para encerrar e passar a palavra aqui para os meus colegas do painel. Será que isso basta? Será que a nossa comunicação hoje reflete as expectativas da sociedade, dos nossos clientes e consumidores? Será que a gente efetivamente está falando, considerando, lembrem aquelas expectativas lá de trás que eu fiz referência dos millennials? O sócio executivo do Reputation Institute, né? É uma frase meio grande, mas só para ler rapidamente, ele diz o seguinte: é necessário um maior nível de investimento, não apenas para proteger o negócio contra riscos de reputação, mas também para gerenciar proativamente os temas que podem servir para fortalecer a reputação de nossas empresas. Pesquisas recentes mostram uma mudança significativa. A reputação de um negócio passa a ser definida por seu approach em relação à responsabilidade social corporativa, que é a combinação de boa governança e boas ações de cidadania. Será que isso está refletido na nossa comunicação hoje em dia? Será que a nossa comunicação transmite para a sociedade, transmite para os nossos clientes algum nível de propósito maior, que não seja a comunicação operacional do dia a dia, de lidar com os temas complicados, lidar com as denúncias, lidar contra os problemas com atendimento, lidar com as questões relacionadas ao famoso aumento de tarifa, né, ajuste de tarifa, né?
Um parceiro nosso, que é o Ricardo Sapiro, que é um dos caras que hoje mais entende de marca no Brasil, diz isso, que marcas verdadeiramente fortes são aquelas que adquirem relevância humana, transcendendo os limites da categoria a que pertencem, a partir do que se propõe a ser e ao assumirem um ponto de vista autêntico sobre a vida de seus consumidores e clientes, marcas são capazes de gerar reações, reflexões, empatia e envolvimento emocional nas pessoas. Assim, extrapolando o discurso meramente funcional, as marcas se tornam realmente significativas para o seu público-alvo e criam conexões genuínas e duradouras. No início eu disse para vocês que eu vinha trazer uma provocação, uma reflexão. Será que efetivamente, hoje, a gente tem capacidade de gerar esse tipo de conexão mais emocional, mais de propósito com os nossos clientes? Será que a gente consegue romper essa queixa que o senhor mencionou sobre a população que está sempre nos criticando, que não entende a qualidade do serviço, não reconhece os esforços, que acaba tendo uma atitude adversarial em relação ao setor, muitas vezes que acaba transcendendo para a imprensa também, né? A gente acaba lidando com a imprensa quase como um inimigo, né? Que reflexão a gente precisa fazer sobre a nossa comunicação para conseguir atingir esse tipo de conexão? E eu vou dar 2 exemplos de vocês aqui. Vocês vão dizer, isso é muito longe da minha realidade, isso é impossível de fazer, a gente nunca vai conseguir seguir esse caminho, isso é para marcas de consumo, isso não é para o setor de transporte. Eu vou mostrar 2 exemplos para vocês aqui, que talvez sejam embrionários ainda, talvez não sejam o ideal, mas que indicam esse caminho que o Sapiro e que o diretor do Reputation estão falando. Será que vocês conseguem... antes disso, só de vocês darem play, por favor. Isso aqui é um vídeo que faz parte das campanhas do Uber, nosso concorrente Uber, na verdade, né? No YouTube. Ele vai falar, na verdade, não vai falar de custo, não vai falar de benefício, não vai falar de facilidade, não vai falar de uso de cartão de crédito, não vai falar de nada de negócio. Ele vai falar sobre o motorista transexual que dirige o Uber. Pode passar, por favor. Eu me escondi por muito tempo e essa coisa da imagem, não me via. Essa questão de não se ver no espelho, para mim, sempre foi um negócio que machucou muito, né? Eu não sou o Leandro, eu sou a Larissa. Mundo, vocês estão errados, vocês estão vendo tudo errado, né? Às vezes eu saio sem o batom para poder passar o batom no trânsito, então é um negócio que para mim é divertido, né? Só que daí em 2017 era um ano, né? Eu falei, esse ano eu vou me assumir. E aí quando se perceberam assim, que eu tava mudando, perdi a esposa. Apesar dela me reconhecer, minha essência, me apoiar, ela não conseguia estar junto comigo naquele momento, né? Perdi, né? A lógica, eu tinha família, não consegui mais, não precisa trabalhar mais com terapia. E aí eu decidi ir lá na Uber. Então eu cheguei lá, né? Foi legal assim que eu senti aquela coisa da surpresa boa, né? Olha, dá pra fazer simples, transforma na plataforma pra você ter o nome. Então eu saí dali como eu mesmo, né? 4 meses como Larissa, eu ganhei muito mais do que toda a minha vida como Leandro, né? Reconhecimento, respeito. Fui premiada, né? Uma travesti premiada na Uber. Me fez acordar assim, com as coisas boas, né? Escolher viver é a melhor escolha sempre. Vocês veem, não tem nada sobre negócio aí. Não tem nada sobre ser mais barato, ser mais caro, ser mais fácil, ser mais rápido. Nada. É simplesmente falando sobre diversidade. Vocês talvez tenham visto a outra campanha que o Uber está fazendo. Essa é uma campanha da televisão, inclusive, né? Em que, mais uma vez, ele não fala dos atributos do negócio, ele fala simplesmente de que quando você entra no Uber, o motorista sabe o seu nome. Você pode passar, por favor? Pedro? Tchau, Alê. Nossa, obrigado, Cris. Você tá chegando.
apoiando muito a comunicação nessa questão da confiança, do nome, da familiaridade, da personalizar, vamos dizer assim, o serviço, né? Só para encerrar, vou pedir só mais 2 minutinhos para o senhor. Eu vou passar 2 filmezinhos que a FSB fez para o VLT do Rio. O VLT, vocês sabem, né? Aquele bonde moderno que circula no centro do Rio. A gente ajudou o VLT a se lançar. Eles tinham 2 preocupações muito sérias no VLT. A primeira era a segurança, né? Porque as vias do VLT não são segregadas, né? As pessoas andam pela rua, é no meio da rua, literalmente, né? Então tinha uma preocupação muito grande com o risco das pessoas. E aí a gente criou essa campanha aqui para o VLT. A segunda preocupação deles era a questão da validação voluntária, né? Quer dizer, você não tem catraca, você não tem, as estações são abertas, as pessoas têm que voluntariamente aproximar o cartão do validador, né? Então, a gente, ao invés de fazer uma campanha sobre validação especificamente, fez uma campanha sobre esse vínculo, esse link que o VLT estava criando com a cidade, com o Rio, e ao mesmo tempo falava também da questão da validação. Vou mostrar aqui para vocês isso rapidamente. Será que vocês têm como dar um clique aí para mim? E aí, Rio? A fase de testes do VLT Carioca terminou. A operação, pra valer, está começando. E você, sabe por onde o VLT vai passar? Não é só pelo aeroporto Santos Dumont, não. E vai bem além da Gamboa, Morro da Providência, Santo Cristo. O VLT começa passando pela simpatia carioca, sem fila, sem cobrador, sem complicação. Passa pela alegria de quem sabe viver à beira-mar, sem barulho, sem poluição. O VLT passa como ninguém pela gentileza esperta que só o Rio tem. Portas abertas para todo mundo. Agilidade por conta de cada um. Entrou, validou. Passa pela inclusão e pelo coletivo. A validação é individual, o benefício para todo mundo. Dizem por aí que o carioca é esperto. Deixa eu te dizer uma coisa, é mesmo. Por respeito, gentileza e confiança, vão passar por aqui 300.000 vezes por dia. Entrou, validou. VLT Carioca, bem cidadão, bem carioca. Era uma tentativa de falar de uma questão importante para eles, mas ao mesmo tempo sem lidar diretamente com essa questão, tentando buscar uma forma de, inclusive, fortalecesse essa relação do VLT com a cidade. Né? Só para encerrar, né, eu adoro essa charge aqui, né, diz que o Facebook chegou a 2 bilhões de usuários, nunca foi tão fácil se conectar, né, tão difícil de se entender. Né? Então, eu queria muito deixar essa mensagem de que a gente precisa efetivamente fazer uma reflexão sobre a nossa comunicação, se a forma como a gente está lidando com a sociedade hoje atende às demandas dessa sociedade que mudou radicalmente nas últimas décadas e que demanda padrões de comportamento hoje das organizações, dos prestadores de serviços, dos políticos, dos partidos, dos governos, muito diferente do que demandava no passado. Né? Obrigado pela atenção.